Boa noite. Você sabe o que é um modelo de habitação sustentável? O que é viver realmente em uma sociedade sustentável? É só construir casa com materiais sustentáveis ou tem algo mais? Bem, isso que eu vou tentar explicar nessa palestra aqui para vocês. Eu me chamo Júnior Rocha, sou idealizador da Ecovila da Lagoa. É um empreendimento de turismo, de sustentabilidade, permacultura. A minha história é o seguinte: eu sou formado em educação física, fui atleta de karatê profissional por muitos anos e nunca trabalhei na área de educação física. Eu sempre trabalhei na área do comércio e empreendedorismo. Eu sempre fui vendedor. E eu tinha uma loja que eu vendia para o governo, vendia peças automotivas para o governo. E em 2008 eu me saturei disso, porque eu não conseguia enxergar nesse mercado que a gente atende ao governo, que eu poderia garantir o meu futuro em um tipo de negócio desse, que é muito promíscuo e eu me saturei realmente. A minha empresa tinha alguns contratos bons que me davam uma segurança financeira diferenciada, mas eu não estava feliz. Eu não estava feliz trabalhando no que eu estava trabalhando. Eu acordava e não falava, cara, poxa, eu estou indo trabalhar hoje num lugar legal. Eu acordava e falava, putz, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lidar com a licitação. Quando tinha licitação, eu passava mal de úlcera. Isso começou a me desequilibrar. Então, em 2008, eu decidi que eu queria mudar de vida. Eu queria parar de ser empresário e de vender peças, de lidar com o governo, de negociar com o governo. E, e quis aprender um ofício, quis aprender algo, alguma técnica, algum ofício. E foi aí que eu conheci a permacultura. Conheci a permacultura através de um amigo meu que tem uma chácara, uma ONG chamada Asa Branca. E em 2008 eu comecei a pesquisar sobre permacultura. Pesquisando, descobri um centro de permacultura próximo aqui em Pirinópolis, chamado IPEC. Então em 2008 eu decidi fazer um pacote de curso. Eu fiz um curso de ecovilas, onde você começa a pensar no coletivo. Fiz um curso chamado PDC, Permacultura Design e Consultoria, que é um curso que a gente aprende a criar um modelo, um design a partir do princípio da permacultura, que eu vou explicar também um pouco sobre isso. Depois eu fiz outro curso chamado Bioconstrução, que é como você trabalha com materiais de baixo custo ou materiais locais construindo a sua própria casa, sobre a bioconstrução. E eu me encantei e eu decidi, realmente, é isso que eu quero fazer. A partir de hoje, eu vou dedicar a minha vida à permacultura e à bioconstrução. Porque com isso eu tenho a certeza que quanto mais eu trabalhar, melhor eu vou ficar e eu tenho como garantir meu futuro com isso. Já na loja de licitação, trabalhando com licitações no Brasil, nesse caso, nesse país, eu não tinha futuro. Então foi aí que eu decidi. Então em 2007 eu reuni com alguns amigos e compramos um pedaço de terra próximo a Brasília, no município de Planaltina de Goiás. Ele fica a 70 quilômetros de Brasília. Compramos e decidimos que aqui iríamos desenvolver uma pesquisa sobre sustentabilidade, uma pesquisa sobre um modelo sustentável de habitação, de ecovilas. Então, em 2008, nós compramos a terra em 2007, em 2008 eu fiz esses cursos, e foi aí que eu pensei, eu falei, ó, a teoria eu já tenho, agora eu tenho que aprender ou vivenciar o que é o realmente coletivo. Foi aí que eu decidi tirar um período da minha vida para conhecer as principais ecovilas do mundo. E aonde tem as principais ecovilas do mundo é na Europa. Fui para a Europa, conheci algumas ecovilas, conheci a ecovila na Alemanha, na Dinamarca, na Holanda, em Portugal, na Suíça e na Itália. E tive a oportunidade de vivenciar o que é o coletivo. O que é o coletivo em sociedades que começaram a pensar isso nos anos 70. Não agora com esse boom da sustentabilidade. Então eu fui para os principais centros de permacultura e ecovilas do mundo e vivenciei o que é o coletivo. Onde me chamou mais atenção foi uma ecovila chamada Tamera. Ela é localizada ao sul de Portugal. Ela é uma ecovila criada por alemães
que na década de 70 decidiram sair da Alemanha e procurar um lugar para desenvolver também um local que pudesse ser referência sobre sustentabilidade no mundo e montaram essa ecovila chamada Tamera. Lá foi o lugar que mais me chamou a atenção sobre o que é viver coletivamente. Porque lá eles partiram do princípio seguinte, que o indivíduo na cidade não estava bem, vivendo ali onde estava vivendo. Vivendo no trânsito, na violência, na falta de respeito com o outro. E eles decidiram ir para um lugar onde o indivíduo seria simplesmente uma parte do todo. Foi aí que eles montaram a ecovila. E pensaram, aqui a prioridade é o coletivo, não o individual. Então, com esse formato de pensamento do coletivo, onde cada indivíduo não está bem, vamos procurar um lugar para a gente viver junto, ficar melhor e pensar no coletivo. Então lá foi o lugar onde eu consegui vivenciar isso. E o que mais me chamou a atenção é o seguinte, que lá essa vida coletiva, ela é um pouco diferente no Brasil. Porque quando eu cheguei lá e vivenciei isso, eu falei, poxa, porque lá é um lugar que em determinados períodos do ano é frio, muito difícil de produzir comida devido ao frio. Lá tinha pouca água, eles começaram agora a fazer um tanque para captar água. Então as condições climáticas é totalmente adversas do que eu vivencio aqui no Cerrado brasileiro. Aqui é o paraíso, aqui a gente pode produzir o ano inteiro, aqui até a metade do ano é um período de seca, mas nós estamos num lugar próximo a uma lagoa, que não tem problema para produzir, e também esse período seco, o frio não é intenso, então dá para você produzir, e outro período de chuvas, de bastante chuva, que é muito bom para plantar. Então, as condições climáticas nós temos perfeitamente. Então eu falei, poxa, no Brasil vai ser muito diferente. Só que é o seguinte, eu me deparei depois que eu voltei e comecei a trabalhar com esse projeto, eu me deparei o seguinte, o brasileiro, ele não tem a noção do que é o coletivo. E aí eu comecei a pensar, o porquê que o brasileiro não tinha essa noção? Por que o brasileiro, ele não consegue enxergar que se você viver numa comunidade onde você preza o coletivo, será bom para todos, você vai ter mais segurança, você vai ter mais comida, você vai ter mais entretenimento, sabe? Você vai viver mais sem mais livre, sem essas grades que são cercadas esses condomínios. E lá não, lá realmente eles sabem o que é o coletivo, eles respeitam o outro, sabe? É um pouco diferente. E eu comecei a pesquisar, e nessa viagem que eu fiquei pela Europa, eu comecei a perguntar para as pessoas o porquê, eu quis ir profundamente saber qual a diferença, por que eles entendem tanto o que é o coletivo e nós não entendemos o que é o coletivo. Por quê? E foi na Suíça que um amigo conseguiu me explicar isso. Ele falou que é o seguinte, aqui, há 50 anos atrás, nós vivíamos em guerra, vivíamos em fome. Uma boa parte da Suíça comeu por muitos anos só batata, porque não tinha o que plantar, estava vivendo em guerra, Itália viveu em guerra, Alemanha viveu em guerra, Inglaterra viveu em guerra. E quando você vive uma condição tão extrema e com falta de algo básico, que é o saneamento básico, com falta de alimentação, você percebe que se você se tornar individualista, você vai morrer. Porque se você tem comida hoje, amanhã você não pode ter. Então, se você tem um pouco de comida hoje e você divide com o seu amigo vai poder achar uma outra comida para você. Então, essa adversidade que os europeus passaram por passar por guerra, eu conversando com as pessoas, é muito raro você conhecer uma pessoa que não tem um parente que não já foi envolvido numa guerra, ou com um avô não participou de uma batalha, ou que um avô não falou das épocas difíceis onde não tinha comida, onde não tinha abrigo. E aí que eu vi essa diferença. Realmente, o brasileiro nunca passou por uma situação tão adversa. Em Brasília, você vê em Brasília. Em Brasília eu sou natural de Brasília. Em Brasília a gente chega lá
você anda pelo plano piloto e as capitais, tem pé de manga, jamelão, tem abacate, jaca, tem comida na rua. É diferente, nós não sabemos o que é uma necessidade mesmo. Então essa é a diferença. Por isso que nós brasileiros não conseguimos enxergar a importância do coletivo. Então, partindo por esse princípio, eu comecei a pensar como eu vou planejar uma sociedade sustentável no Brasil, que não pensa no coletivo. Então esse é o meu desafio de tentar explicar isso para vocês, e é o meu desafio que eu estou enfrentando aqui na Ecovila da Lagoa, que é essa experiência de criar uma comunidade realmente sustentável. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre os princípios de design em uma comunidade sustentável. Nós tomamos como base o princípio de design da permacultura. A permacultura é uma técnica que foi inventada por australianos no final da década de 70 para a década de 80, no começo da década de 80. Ela vem sendo muito utilizada em vários países para desenvolver lugares, conceitos sustentáveis. Então ela foi o nosso carro-chefe, ela foi algo que embasou a criação de todo o sistema dessa experiência que nós estamos participando, nós estamos construindo. Então é o seguinte, o que é planejar uma comunidade sustentável? A primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que nós estamos planejando para o coletivo. Nós não vamos planejar para o indivíduo, que muitas das vezes num condomínio específico, primeiro se planeja pelos indivíduos, o que os indivíduos querem, o que eles necessitam, quais são as necessidades, para depois planejar pelo coletivo. Aqui não, primeiro a gente planeja como vai ser o coletivo, como vai ser o lugar para que a gente vai poder se interagir e conviver em comum com outras pessoas. Então, o que é preciso ter nesse lugar? A primeira coisa que tem que ter vários caminhos que conectam vários elementos do sistema e que se encontram para promover o quê? Encontro entre pessoas. Numa comunidade você tem que encontrar as pessoas, você tem que conversar. Por isso que quando a gente planeja uma ecovila, o carro tem um lugar específico dele. Não dá para você ter você mora em um lugar, você tem um carro que você estaciona do lado da sua casa. Então você passa por toda a comunidade e estaciona um carro na sua casa. Você não tem contato com os vizinhos, você não tem contato com o seu amigo que mora do seu lado. Então aqui não. Aqui ou em qualquer comunidade que você for planejar, você tem que pensar. O carro é um instrumento que tem que estar dentro do elemento, porque é necessário para você, né, deslocar, para você ir de um lugar para o outro, mas ele tem que ter o lugar específico dele, que é do indivíduo. Então, eu vou começar a falar alguns princípios de design. Tem um princípio de design que é fundamental, que eu acho que se a gente conseguir interiorizar ele, vai ficar bem fácil de entender. Então esse princípio serve para você planejar a sua comunidade, serve para planejar o seu bairro, serve para planejar a sua cidade. Não tem limite, assim, tudo que eu vou falar aqui é perfeitamente aplicado em qualquer lugar. Basta ter um pouco de organização e de pessoas que querem isso, que querem viver o coletivo. Então, se você mora numa comunidade que as pessoas estão cansadas do individualismo, cansadas de viver numa sociedade individual que se torna muito mais difícil para cada um, esses princípios que eu vou te passar, você vai conseguir planejar a sua comunidade sustentável, o seu bairro sustentável, a sua cidade sustentável. Beleza. Então é o seguinte, do primeiro passo, o que é fundamental nós vamos planejar, vamos botar aqui, né? Planejamento de comunidade. Então, vamos pensar o seguinte. O primeiro ponto nós vamos planejar para o coletivo. Nós não vamos planejar para o individual. Se o morador, o seu vizinho, eu quero planejar porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, peraí, nós vamos planejar para o coletivo. Para algo que
que vai promover uma integração do coletivo. Então, vamos partir do princípio que nós vamos planejar para o coletivo. Então, quando a gente vai planejar a comunidade, a gente pensa, vamos planejar para o coletivo. Quais são as necessidades básicas de um ser humano dentro de uma comunidade? Vamos começar com o trabalho, que as pessoas mais falam. Outra necessidade básica, alimento. Outra, educação. Outra, esporte. Eu nem vou colocar lazer, porque o conceito dentro de uma comunidade de lazer em uma cidade grande é diferente do conceito que nós temos aqui. Porque o nosso princípio básico aqui é da gente fazer o que gosta, da gente trabalhar no que realmente é tocante pra gente, é relevante, que é um trabalho. Então, o ideal é que as pessoas trabalhem no que amam para fazer. Porque quando elas perceberem, elas não vão estar trabalhando, elas vão estar brincando de fazer o que gosta. E isso faz toda a diferença. Trabalho, alimentação, educação, esporte, segurança, artes. Muito importante as pessoas poderem se expressar. E por fim, saúde. Então, quando a gente vai começar a planejar, a gente pensa, a necessidade básica de uma comunidade, as pessoas elas têm que trabalhar. O ideal é o quê? Que elas trabalhem próximo de casa. Não faz sentido você pegar o seu carro, sair 2 horas para você trabalhar em um outro lugar longe, voltar perto de 2 horas. Eu posso citar um exemplo meu. Eu, quando eu trabalhava na loja, eu passava a maior parte do dia me deslocando de um lugar para o outro. E aí, quando eu me dei o direito de trabalhar no lugar que eu vivo, eu percebi que o meu tempo para leitura aumentou demais. Então, assim, você ganha em qualidade de vida, você ganha parece que o dia tem mais do que 24 horas. Isso é interessante. Alimento. Hoje a gente não sabe o que a gente está comendo. Infelizmente a gente não sabe. Tem uma pesquisa que saiu que cada brasileiro consome 5 litros de veneno por ano. Então isso está começando a refletir na saúde das pessoas. Você não sabe porque aumentou o índice de câncer na população? Com certeza tem a ver com o alimento. Então se você consegue produzir um alimento localmente, sem veneno, a sua chance de ter doença diminui muito. Educação. Hoje as escolas de hoje em dia, elas não produzem mais conhecimento. Por que eu falo isso? Eu nasci em 77. E desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, que eu venho da escola, o processo de educação é o mesmo. É um professor falando, os alunos aqui só recebendo informação, acúmulo de informação, e tem que ter uma prova que a pessoa vai constar se está apto ou não. E eu fico pensando, se desde 77, que eu nasci, dos anos 80, 90, que não teve internet, é o mesmo modelo de educação para hoje, com redes sociais, internet, a informação livre na rede, e continua com o mesmo modelo de educação. Então, esse modelo de educação está falido. Então, o que é preciso? É preciso ter uma educação regional que estude as necessidades locais, que tenha uma vivência maior da criança do dia a dia, das coisas naturais da vida. Então, assim, uma educação que eu penso que encaixaria bem nesse conceito é uma educação do Rudolf Steiner, que é um dos inventores da teoria da escola de Waldorf. Esporte. Esporte hoje em dia, as crianças hoje em dia elas dizem que elas estão super ativas e que não para. Eu fui uma criança muito ativa. Então, como eu te falei, eu fui atleta profissional de karatê. Eu comecei a treinar karatê com 4 anos de idade.
E fui atleta profissional até os 24 anos de idade. Se não tivesse esporte na minha vida, provavelmente eu devia estar encaixado em algum desses distúrbios de hiperatividade, transtorno de atenção, e provavelmente me colocar para tomar uma Ritalina. Então, assim, o esporte é muito importante na formação da criança, na formação principalmente do adolescente. Se você tiver na sua comunidade uma estrutura para a pessoa poder fazer o tipo de esporte que ela gosta, com certeza o índice de desenvolvimento dessa criança vai ser totalmente superior. A segurança. A segurança dentro de uma comunidade sustentável, ela é muito mais do que câmeras e cercas e seguranças e blindagem de carro. É muito mais do que isso. Se você começa a pensar a segurança coletiva, como é que é a sua segurança coletiva? Eu posso dar um exemplo aqui da Ecovila. Nós estamos dentro de uma Ecovila, de uma zona rural, próximo de uma cidade que o índice de criminalidade é muito grande. E a gente está numa zona rural. Aqui é fácil, porque tem três acessos para ela chegar na Ecovila e 3 acessos para ela sair. E dentro desse raio de distância, existem moradores de um lado e moradores de outro. Se nós pensássemos mais no coletivo e tivéssemos uma integração maior, um exemplo, um rádio, uma estação de rádio que a gente pudesse comunicar com as pessoas via internet, ou um rádio de comunicação mesmo sem fio, qualquer coisa que acontecesse aqui, um furto, um assalto, alguma coisa, se você comunicava automaticamente lá na saída 1, ou na saída 2, na saída 3, já fechava o lugar, a própria comunidade resolveria o problema. Não precisava de uma intervenção do Estado. O Estado já intervém tão pouco. Então, se a gente tentar diminuir essa necessidade do Estado, é maravilhoso. Então, esse é um outro tipo de segurança comunitária que a gente tem que pensar. Artes. Essa é algo que hoje em dia não é tão valorizado como deveria ser. E é algo que toda comunidade tem que ter. Por quê? É na arte que cada cidadão individual consegue expor, ou consegue, não é a palavra não é expor, mas ela consegue materializar um sentimento, ela consegue se expressar, essa é a palavra. Então tem que ter um núcleo de arte dentro de uma comunidade sustentável. E a saúde. A gente trata a saúde mais aqui como uma saúde preventiva. Se você está em um lugar que você não precisa de sair da sua casa para você trabalhar, se você está em um lugar onde você vai produzir seu alimento, onde a educação da sua criança é o professor, o seu amigo morador do lado que está, onde você vai poder fazer esporte no lugar, onde você vai poder se expressar através de arte no lugar, provavelmente a saúde tanto mental quanto a saúde física vai ter uma outra qualidade. Então é mais uma saúde preventiva do que um tipo de saúde alopática, né, para curar alguma coisa. Então esses são as necessidades básicas. Então nós vamos planejar para o coletivo, atendendo todas essas necessidades básicas. Bom, começamos a falar sobre o planejamento, né, da comunidade sustentável, falamos um pouco das necessidades básicas. Agora eu vou falar um pouco de um dos princípios de planejamento de design de permacultura, que é básico e ele resume muito a eficiência energética de todo o sistema. O que é? Vamos colocar que a comunidade seja um sistema. Cada sistema existe alguns elementos que a gente já falou. Um elemento que a gente pode falar que é o de moradia. Um outro elemento é a produção de alimentos. Um outro elemento, produção
de tecnologia. Outro elemento, educação. Outro elemento, núcleo, saúde. Outro elemento, núcleo de artes. E por fim, vamos botar um aqui, um elemento, produção financeira, que é algo que vai ser remunerado. Então vamos lá. Dentro de um sistema de uma moradia, que é esse sistema que nós estamos falando, existem alguns elementos. Elementos moradia, alimentação, enfim. Qual é o princípio da permacultura que eles falam? É o seguinte, que cada elemento desse tem que ter pelo menos uma, duas, três funções. Né? Um exemplo que pode ser moradia. Ela pode servir uma de abrigo, a outra de captação de água da chuva e a outra de tratamento de esgoto. Então ela tem três funções. O ideal é que tenha o maior número de funções. Quanto mais função você ter por um elemento, melhor. Mas o princípio de design é que cada elemento tem que ter pelo menos três funções. A de alimento também tem que ter três funções. 1, 2, 3. Uma, produzir solo, produzir alimento, produzir solo, que é a matéria orgânica que sobra da produção de alimento, produz solo. E 3, armazenar água em forma de árvore, enfim. Então, 3 elementos. Qual é o princípio básico? Cada elemento tem que ter pelo menos 3 funções e essas funções têm que estar correlacionadas a outros elementos. Ela tem que estar correlacionada com essa, correlacionada com essa, correlacionada com essa. Então, existe uma troca de energia entre os sistemas. E tem duas coisas que são fundamentais, que chamam o input e o output, e o fora. Então, ou entra algo essa função entra nesse sistema, esse sistema sai para esse sistema. E aí eles começam a interrelacionar um com o outro, sem ter necessariamente uma ordem. Essas 3 funções, elas têm que interligar. E são formadas de inputs e outputs. Com isso, nós conseguimos uma eficiência energética fenomenal. Porque você praticamente não tem sobra. E o que é excesso nenhuma supre o outro. Então esse aqui é o principal princípio do planejamento do design permacultural. Então, dentro dessa nossa comunidade, a gente vai conseguir interligar tudo. Eu falei um pouco sobre um princípio de planejamento, que é algo que é para tentar ser um pouco mais resumido, porque ele é bastante complexo. Mas dentro da permacultura existe mais vários princípios de design que você tem. E dentro desses princípios, de cada elemento e de cada função, existe uma coisa que nós chamamos de padrão natural.
que são uns padrões que repetem dentro da natureza. Então, quando você vai planejar, também é interessante você saber desses padrões. Então, assim, o que eu passei foi algo bem rápido para você conseguir entender e conseguir planejar a sua comunidade sustentável aí no seu bairro, na sua casa, na sua escola. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Então, em 2008 eu me capacitei, eu estudei, fui para a Europa, conheci os maiores centros de permacultura no mundo e decidi voltar e investir o meu tempo e meu dinheiro nesse projeto que vocês estão vendo. Esse projeto ele se chama Ecovila da Lagoa, ele é localizado no município de Planaltina de Goiás, a 70 quilômetros de Brasília. Nós temos uma terra aproximadamente de 80 mil metros quadrados, aqui na beira de um lago ancestral, chamado Lagoa Formosa. Nós estamos no caminho da Chapada dos Veadeiros, um grande polo turístico do estado do Goiás, do lado de uma estação de águas emendadas, que é um lugar que é a nascente de duas, que nasce uma nascente que ela é tão equilibrada que ela dá origem a duas bacias, a bacia do Rio Maranhão que vai abastecer o Rio São Francisco e da bacia do Paraná que vai abastecer Mar del Plata, que chega lá na Argentina com divisa do Uruguai. Então nós estamos num berçário de águas. Mais um pouco pro leste, nós temos a Cachoeira do Indaiá, que também é um dos pontos onde existe até uma empresa que explora água mineral de lá. Então nós estamos numa bacia de águas. Então, nós viemos para cá e desenvolvemos esse projeto. Eu posso dizer que eu sou idealizador desse projeto teórico e prático que a gente colocou, a gente fez ele, e vocês vão ver a imagem dele já pronto, já muitas coisas prontas. A ideia foi o seguinte: parte do princípio da gente construir uma ecovila que ela possa ser autossustentável financeiramente, né, para que as pessoas que aqui moram, aqui trabalham, consigam tirar a sua renda daqui. É um lugar que ele foi feito e planejado para a pessoa ser ela mesma, sem limite, sem esses limites que a sociedade procura te impor, de padrão que você tem que comportar, tipo de comportamento, essas arestas, esses quadrados, essas formações que a sociedade coloca. Aqui a gente procura não ter isso, porque é um lugar que aqui a gente incentiva a criatividade, a gente incentiva a pessoa a ser ela mesma. Aqui ela tem o direito de se expressar e de falar a sua ideia sem ser julgada. Aqui nós não estamos para julgar ninguém. Aqui tudo que as pessoas falam, a gente parte do princípio que é possível. Então, assim, é um lugar que é um lugar acolhedor. Só que é voltado para o coletivo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui, um pouco do design que a gente já tem no lugar. E eu vou explicar um pouco de cada design e que ele se conecta com outro elemento do sistema. Então, assim, parte do princípio que nós temos um lugar de moradia, que são formados por unidades, são essas unidades residenciais, são 4 núcleos de residência, de que cada núcleo tem 6 bangalôs, e dentro desses 6 bangalôs tem um lago e uma produção de aquaponia em volta deles. Por que aquaponia? Porque a aquaponia hoje em dia é considerada a fazenda do futuro. Nós conseguimos produzir até 7 vezes mais por metro quadrado do que uma plantação de soja ou de milho dessa do nosso vizinho. Então, como nós temos água em abundância aqui, nós vamos trabalhar com a água e vamos ter. Então nós temos 4 núcleos, 3 núcleos de 6 bangalôs e um núcleo de 7 bangalôs, completando um número de 25 unidades habitacionais. Qual é a ideia dessas unidades habitacionais? É de que a gente tem 2 possibilidades. A possibilidade da pessoa que queira comprar essa unidade
habitacional e queira trabalhar aqui na Ecovila. Como assim? Não, eu quero comprar uma unidade aqui e quero assumir uma parte desse elemento dentro do sistema. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui e tirar o meu recurso daqui. Então a pessoa vai estar aqui e vai morar aqui e vai ficar aqui nessa residência. Qual é o meu intuito? Nós temos vários elementos, como nós falamos, de educação, trabalho, produção de alimentos, audiovisual, esportes, produção de peixe, dentro vários elementos dentro desse mesmo sistema. A minha ideia é o quê? É um cara que chega aqui e fala o seguinte: eu quero dedicar a minha vida a produzir queijos, a produzir laticínios, que venham, alimentos que venham do leite. Então ela pode fazer queijo, iogurte, ricota, enfim, várias outras coisas. E essa pessoa vai tomar conta do pasto e das vacas que vão tomar conta da produção de queijo que vai ser comercializada dentro da Ecovila e fora da Ecovila, em uma loja próxima a Brasília, que nós estamos só a 60 quilômetros de Brasília. E essa pessoa vai morar aqui e ela vai ser especialista em queijos. Mas nós não queremos um queijo comum, nós queremos o melhor queijo da região e se der do mundo. Porque aqui a gente quer alta tecnologia, a gente quer produção eficiente e de qualidade. Um outro morador, não, eu quero vir aqui, quero ser carpinteiro. Então ele vai ter o espaço dele para ser carpinteiro. Eu quero vir aqui, quero comprar uma unidade dessa e quero tomar conta da piscicultura do projeto. Ele vai ter o bangalô dele e vai tomar conta da piscicultura da Ecovila. Ele vai receber o salário do mês dele e o percentual do lucro que vai ser dividido a todos os moradores. Isso que eu estou te falando se chama um sistema de pool verde. É algo inovador que eu nunca ouvi falar, mas que eu estou criando. Ou a pessoa pode comprar como um investidor. É o seguinte, eu moro em Brasília, não quero trabalhar aí, mas eu quero ter um lugar aqui, quero ter uma renda desse lugar. Como se fosse comprasse um apart hotel. Mas qual o diferencial que nós temos de um apart hotel convencional? É que ela vai comprar aqui, que ela vai poder usar, ela vai ganhar na parte de hotelaria, que nós também do sistema vamos aproveitar para explorar a parte de hotelaria. Ela vai receber da parte da hotelaria que ela vai alugar da unidade dela e vai receber uma parte do percentual de toda a produção da Ecovila. Então, isso vai tornar esse empreendimento que ele comprou muito mais rentável do que qualquer hotel que ele compra em Brasília. A parte do hotel que ele compra em Brasília. Então, as pessoas vão ter duas oportunidades. Uma de comprar para morar e trabalhar e a outra de comprar para investir. Então vão ser vários núcleos. Cada núcleo habitacional desse, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos produzir comida dentro deles. Ele vai ter um lago, que vai ser abastecido por esse lago aqui, que vai descer a água e vai subir em forma de carneiros hidráulicos. Vai produzir aquaponia do lado e a agrofloresta em toda a parte em volta dos bangalôs. Você percebe que nós não colocamos estacionamento perto dos bangalôs. O porquê? Porque a gente quer promover encontro entre as pessoas. Então, claro que nós vamos ter um acesso para as pessoas deixarem o que tem que deixar dentro das casas e voltam e estacionam no estacionamento privativo justamente para carro. Porque a partir daí, toda essa experiência que nós vamos vivenciar aqui, nós vamos vivenciar sem interferência de veículos, sem interferência disso. Então a parte habitacional é essa. Já temos uma unidade que está em construção, que é a unidade do Taiti, que o bioma, a outra coisa que eu tinha falado, que o bioma vai ser um bioma do Taiti, um outro bioma da Mata Atlântica, um outro bioma do Cerrado e um outro bioma da Mata Amazônica. Um bioma da Amazonas. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma consultoria com o mestre de agrofloresta Ernest e ele falou que é totalmente possível e totalmente viável isso. Então cada núcleo habitacional vai ter
uma forma de um bioma. A outra particularidade dentro de cada unidade é o seguinte, que nós limitamos o formato de fora do bangalô de cada módulo é um único. Porém, as partes de fora e a parte de dentro do bangalô, ela pode ser modificada visando uma evolução da técnica. Eu irei mostrar isso nessas 3 unidades que já temos lá. Saindo aqui da zona residencial, né, dos núcleos habitacionais, passando para o nosso tanque de água. Esse tanque de água a gente construiu, foi em 2000, a gente começou em 2009, terminando em 2010. Ele foi pensado, idealizado para ser a nossa principal fonte de receita. O porquê dessa fonte de receita? Porque a nossa ideia é que o projeto seja altamente financiado por ele mesmo. Então a gente fez um estudo e percebeu que ele poderia nos dar uma rentabilidade legal. Então ele é um tanque que ele tem em torno de 180 metros de comprimento por 35 de largura e uma média de profundidade aí de 1,80 m. 1,80 m de profundidade. Como a gente falou no princípio que ele tem que ter um elemento tem que ter várias funções, uma das funções dele é o cable park, que é um sistema de cabo de aço que é tracionado numa prancha de kite ou de wake, que a gente aluga por hora, que movimenta a parte turística do empreendimento. E o carro-chefe que eu estou falando é a piscicultura. Por que é a piscicultura? Esse tanque tem uma capacidade de produzir por ano. Eu não sei o quanto é de valores por quilos, mas eu sei que nós conseguimos um lucro de 70 centavos por quilo de peixe vivo e durante o ciclo de um ano nós conseguimos um valor de R$ 950 mil só produzindo peixes. Então a gente fez essa primeira tentativa, tivemos alguns contratempos como furtos e roubos de vizinhança de peixe, mas ele é algo bem rentável. Então, pelo menos as 3 funções que eu falei é essa de produção de peixe, essa parte do cable park, que é a parte turística e a parte de esporte que pode ser desenvolvida, e ele serve para aguar as hortas e mandalas que ficam de volta, que é da produção de alimentos. Então, do lado do tanque já tem as hortas e mandalas, estão conectadas com ele, que abastece o restaurante. E temos a parte de aromáticas e medicinais também na beira do tanque. Então essa aqui é uma outra parte que é um carro-chefe nosso. Um pouco para baixo do tanque tem um tanque de ferro e cimento, que é um tanque de armazenamento de água potável da nossa propriedade. É um poço artesiano que tem, que ele é um tanque de 100 mil litros que ele abastece toda a parte estrutural abaixo. Então é um núcleo de águas aqui. Temos o núcleo operacional, onde vai ser escritório, viveiro de plantas, oficina, futuramente, que ainda não foi implementado. Temos o pasto, que é logo abaixo desse núcleo operacional, que ele é feito, esse pasto é feito para a gente produzir apenas algumas vacas leiteiras e carneiros, a fim de produzir um queijo de qualidade, um queijo tanto de cabra quanto de vaca. Já estamos aqui um pouco mais para baixo. Para baixo tem a casa-mãe, que é a casa que já tinha, foi a única propriedade que tinha quando a gente comprou, a única obra que já tinha na propriedade quando a gente comprou. Ela é a casa-mãe, hoje ela serve uma casa de apoio e futuramente a gente pensa em colocar uma biblioteca ou algo parecido. Embaixo nós temos o banheiro seco, que vale ressaltar também que todo o tratamento de esgoto aqui nós tratamos localmente, nós não transferimos essa responsabilidade para outra pessoa, não construímos fossas com sumidouros, que não existe sumidouro, as pessoas falam sumidouro, mas não existe sumidouro, ela vai para o lençol freático.
todos os nossos dejetos aqui são tratados localmente. Aqui, como é muito próximo ao lençol freático, próximo da lagoa, não tem como fazer uma fossa de evapotranspiração, que é uma fossa que a gente fala que é a fossa de bananeira, porque os coliformes fecais entram dentro de uma câmara, a bananeira puxa, toda suga a água, filtra e evapora. Cada bananeira tem a capacidade de filtrar até 500 litros de água por dia. Essa é o sistema de evapotranspiração. Como lá embaixo é muito próximo do lençol freático, não tem como cavar, nós fizemos um banheiro sanitário compostado. Como é que é esse sanitário? Esse sanitário, nós não utilizamos água nele. Ele é um princípio que é o princípio de misturar a mistura do nitrogênio, que são as nossas fezes, com o carbono, que é a serragem que a gente joga como se fosse a água, né? Só essa mistura desses dois elementos causa uma reação termogênica que pode chegar até 60 graus. Aumentada a temperatura, porque esse fosso onde as fezes e a serragem é armazenada, ela é voltada ao norte e pintada de preto para aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, passando dos 36, 37 graus, chegando até 38 graus, já mata todos as bactérias patogênicas que podem causar doença no ser humano. E como em cada fosso existe duas compartimentos de armazenamento, quando uma enche, nós tampamos uma e a outra foi compostando e a gente utiliza a outra. Quando essa outra enche, a gente recolhe essa outras fezes, colocamos no miocário e é transformado em humus riquíssimo, porque o ser humano é um animal que mais come proteína. Então nós temos esse banheiro seco. Do lado do banheiro seco nós temos nós chamamos de guarderia, que é onde guardar equipamento de kite, de kite, de windsurf, e é um lugar também reservado para o pessoal que quer acampar. O pessoal que vem para cá para acampar, então ele fica nesse núcleo aqui de acampamento, também de turismo. Tem uma parte do Cable Park, que é na beira do lago, que tem um acesso ao lago. Então a parte de baixo é mais ou menos isso. Voltando para a parte de cima, nós temos uma pista de skate, um bowl de skate, também voltado para o esporte, voltado para o turismo e lazer. Quer dizer, lazer não, mas é um turismo. O esporte é uma das maiores pistas de madeira da América Latina, então ela foi projetada justamente para cá. Do lado temos o restaurante, que a ideia é do que toda comida produzida aqui seja processada aqui, vendida aqui, e o que não for vendido aqui a gente está pensando em levar e criar uma base em Brasília para que a gente possa vender nossos produtos orgânicos. E temos uma área que a gente fala que é o de convívio social, onde tem um palco para apresentação de música, onde tem uma fogueira que a gente faz as nossas fogueiras à noite aqui, inclusive hoje está um dia muito frio, seria bom a fogueira. E essa parte que eu vou mostrar aqui acima, ela ainda não foi realizada, mas é um projeto que nas próximas etapas ela vai ser feita. É um centro esportivo, um centro com academias, com fisioterapia, um centro para produção de atletas profissionais, um centro de alta performance de esporte. Por que eu falo isso? Aqui nós temos uma escola muito próxima, que chama Escola Municipal Filipe de Lyon, que tem uma comunidade carente, que necessita de esporte, que necessita de um convívio esportivo. Então nós acreditamos que aqui pode ser um centro que as pessoas vêm, e como nós temos várias atividades dentro da Ecovila, como mountain bike, skate, cable park, windsurf, kitesurf, laser, todo tipo de esporte de vela que nós estamos próximo do lago, stand-up, nós acreditamos aqui, nós temos um grande potencial de produzir atletas locais. Um outro centro, esse centro que eu estou falando aqui, vão ser em formato de geodésicas. Então um outro centro, que é um centro muito importante, seria um centro de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia sustentável.
Então, para que é mais ou menos isso? É para produzir conhecimento e para produzir patrimônio imaterial em tecnologia de sustentabilidade. Hoje nós estamos desenvolvendo uma máquina produtora de adobe automatizado, sem mistura de cimento, ela é só uma máquina de terra. Para o quê? Para viabilizar uma construção de obra civil em qualquer centro urbano. Porque todas as obras que foram feitas até hoje, os tijolos de adobe foram confeccionados de formas manuais. Então a gente contratou as pessoas, fizemos a movimentação de terra local e produzimos o nosso tijolo localmente. É da forma artesanal. Isso requer um tempo maior do que uma eficiência de uma obra convencional. Essa máquina de adobe já existe ela no Novo México, nos Estados Unidos, e já existe na França e na Alemanha. Nós estamos querendo desenvolver uma com tecnologia nacional porque é muito caro importar ela. A gente vai passar para o centro de produtos, produção de produtos. Esse é uma outra coisa que nós estudamos bastante o mercado e vemos que tem uma viabilidade econômica muito grande. Por que nós falamos isso? Como nós procuramos aqui que todo o nosso trabalho seja um trabalho de amor, que toque alguma coisa, que a gente faz do que a gente gosta, nós acreditamos que aqui a gente pode ter um dos primeiros centros de produção de kite no Brasil. Por que a gente fala isso? Porque no Brasil existe poucas fábricas de kitesurf, se eu não me engano tem uma só, uma montadora de kitesurf, e não tem outra. Então, nós estamos no centro do país, no centro fácil de distribuição do país, a 70 km de Brasília, que seria um bom lugar da gente produzir o nosso kitesurf localmente e testar. Nós temos um lago que tem um vento excepcional para a prática do kitesurf, para a produção de pranchas, produção de stand-up também, que é uma outra coisa. O Brasília hoje está sendo um dos maiores mercados de stand-up do Brasil. Então, assim, você tendo uma fábrica produtora de stand-up, onde você pode testar o stand-up aqui no próprio lago, tem um potencial gigantesco de produção de renda. E temos o Observatório Astrológico. Por que a gente falou esse observatório? Porque dentro das técnicas de produção de alimentos e agrofloresta, nós vamos utilizar a metodologia da biodinâmica. Bem, acabamos de demonstrar aqui a nossa experiência que nós estamos realizando desde 2007. Aqui nós não temos o intuito de finalizar ela, de falar, olha, pronto, está pronta a ecovila. Ela aqui sempre vai estar sempre vai estar em construção, a gente sempre vai estar fazendo algo novo. Nós temos uma outra coisa que eu queria ter um pouco de mais tempo para poder explicar um pouco o projeto da estrutura financeira, que nós fizemos um plano de viabilidade financeira padrão BNDES, bem aprofundado disso, para demonstrar realmente a eficiência desse modelo de ocupação habitacional, uma eficiência tanto energeticamente falando, quanto financeiramente falando também. Nós estamos nesse projeto já há alguns anos, desde 2007, como eu falei. Tivemos muitos acertos, muitos erros, algumas decepções, outras alegrias. O que eu sei é que eu acredito muito nesse projeto, eu dedico a minha vida a esse projeto. Apesar da falta de apoio do Estado, das empresas, que eu acho que poderiam olhar com os outros olhos. O ano passado nós fomos finalistas de um prêmio chamado Prêmio da Economia Criativa do Brasil, realizado pelo Ministério da Cultura e a Secretaria de Economia Criativa, junto com o Sebrae. Então, dentro de mais de 1000 projetos, nós fomos selecionados entre os 3 primeiros na categoria de arquitetura. E dos 3 finalistas, o nosso foi o único projeto que foi feito com recurso próprio.
Nós até hoje nós não tivemos apoio do Estado, não tivemos apoio de universidade. E o mais impressionante que eu, que eu achei foi que depois que passou tudo, a mídia, tudo, eu achei que eu ia ser procurado pelo Estado ou por uma empresa para pelo menos escutarem o projeto, pra pelo menos verem o projeto, mas não, isso não aconteceu. E nós estamos seguindo devagar e sempre como a gente pode. E eu queria aqui deixar aberto as pessoas que tiverem interesse de conhecer e aberto também as pessoas que tiverem com interesse de consultoria. Nós damos consultorias, também trabalhamos com obras de bioconstrução. Então, assim, eu gostaria de agradecer a organização desse evento, do Conieco, e dizer que eu estou muito feliz em poder participar com grandes nomes, grandes palestrantes, inclusive alguns amigos meus. E, e é isso, eu gostaria de agradecer. Nós estamos finalizando aqui. Tá muito frio aqui, deve estar em torno de uns 8 graus Celsius. Eu tô doido para entrar na minha casa de adobe ali, que tá quentinho. Mas é isso. Eu queria agradecer vocês e espero poder fazer mais algumas palestras e mandar para vocês. Obrigado e boa noite.